Bem, irmãos, então vamos dar continuidade àquele nosso estudo sobre a vocação, o propósito, a promessa de Deus e a identidade, né? A gente começou trabalhando no livro de Atos a partir do verso do capítulo 26, quando Paulo está diante do rei Agripa e ele vai diante de Agripa dizer que ele está sendo julgado ali por causa da esperança que ele tem nas promessas feitas aos antepassados deles. E em Romanos 15 a gente vê Paulo falando que, na verdade, ele está sendo perseguido, o foco da pregação dele é a salvação em Cristo. Então, a promessa é a vinda do Messias personificada na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente foi analisar um pouco mais de perto essa questão das promessas. A gente foi lá no livro de Gênesis, lá no princípio de tudo, e começamos a analisar qual o relacionamento de Deus com o homem, com a humanidade, que fez com que aqueles heróis da fé que aparecem lá em Hebreus 11 aguardassem com esperança a promessa que lhes foi dada. E, como diz lá o verso 39, se não me engano, é 29, eles esperaram, mas não alcançaram. E foram aperfeiçoados através da nossa geração, porque nós vivemos pela fé e nós testemunhamos o cumprimento da promessa em Cristo. Vamos chamar não um cumprimento, mas o início do cumprimento da promessa em Cristo, que vai se consolidar com aquilo que a gente chama do dia do Senhor, né? E aí a gente vai analisar mais de perto, então, Gênesis, esse propósito de Deus para com o homem. Aí a gente trabalhou ali várias questões relacionadas a propósito e promessa, né? De o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, então ele tem um relacionamento com seus pares, tem um relacionamento com o cônjuge, a questão da dominância, o homem foi feito para dominar sobre a terra, a questão do trabalho, o homem foi feito para trabalhar, lavrar e cuidar da terra, como um aspecto de culto ou bênção. Eu até salientei que a palavra que é usada para cultivar o Éden é a mesma palavra que é usada para cultuar no hebraico, quando vai se referir ao tabernáculo. Então, o que eu tentei colocar ali? Que o trabalho não é uma maldição, não é um resultado da maldição do homem. O homem caiu e agora tem que trabalhar, porque se o homem não tivesse caído, a gente estava de boa, né? Não, na verdade, Deus trabalhou desde o princípio e Ele criou o homem para o trabalho. E eu até fiz uma pergunta, que aí agora eu vou começar a entrar um pouco mais de detalhes para a gente retomar, né? Eu fiz a seguinte pergunta, né? Deus poderia ter criado tudo pronto, o jardim pronto, sem precisar de cultivo, né? Tudo já lavrado, a terra já lavrada, tudo já funcionando 100%? Ele poderia, mas Ele não fez isso. Ele criou uma obra perfeita e plena, mas com potencial de ser acabada pelo homem, vou chamar assim, porque se eu falar assim, ele não criou uma obra perfeita ou plena, dá a impressão de que ele falhou, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ele foi até onde ele queria, com a plenitude do que ele queria, mas ele deixou um espaço para que o homem continuasse o trabalho dele. Então, esse propósito do trabalho do homem é refletido na maneira como o homem se relaciona com Deus, e trabalho é culto. É onde eu queria chegar. Trabalho é culto. E aí, quando Deus falou que não era bom que o homem estivesse só, então está relacionado à questão do homem ser imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos a inteligência como reflexo disso, a gente tem a arte como reflexo disso, a música como reflexo disso, a capacidade de abstrair como reflexo disso e, principalmente, a capacidade relacional. Porque Deus, Ele se relaciona desde o princípio, a Trindade mostra isso já na criação, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na criação de todas as coisas. E quando Ele cria o homem, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava só, o homem se relacionava com o próprio Deus. Mas Ele fala, não é isso que eu quero dizer. Não é que não é bom que o homem não tenha relacionamento comigo. Eu estou querendo dizer que é bom que o homem tenha um relacionamento com o seu semelhante, alguém do seu nível, alguém que pense, veja e sinta e abstraia, ou seja, tudo aquilo que vem das características de Deus dentro de um ambiente de semelhança,
que é o que é de igualdade, não, semelhança não é uma boa palavra, de um ambiente de igualdade, vamos dizer assim, que é o que ele não tem com Deus. A gente não tem com Deus, porque Deus é imaterial, imanente, Deus é todo poderoso, né? Deus é onisciente, a gente não tem esses atributos. Então, ele olha para o homem, traz os animais, Deus não, o homem não acha alguém que ele equipare, e aí é criada a mulher. E a partir da criação da mulher, vem o desenrolar desse propósito de Deus, quando ele lá no início fala assim, olha, homem, te coloquei no jardim aqui, não pega de nenhum fruto, né, porque senão você vai morrer. Então qual era a promessa de Deus? Olha, eu quero que você viva para sempre. A gente falou isso em 1 João 2,25, né, que a promessa de Deus é essa, vida eterna. Então Deus está falando assim, ó, eu quero que você viva para sempre, essa é a minha vontade e essa é a minha promessa. Mas também é minha promessa que se você não se render a mim, você não pode ter vida em si mesmo. Ou seja, a vida não está em você, a vida está em mim. Então, se você sair de mim, você perde a vida. É basicamente isso. Ó, a vida está em mim. Se você não quer andar comigo, então a promessa, ao mesmo tempo que ela é uma promessa, parece ser uma promessa de morte, na verdade ela é uma promessa de vida, mas ela nos outorga responsabilidade. E aí o homem ele cai na conversa da serpente, tem aquela dinâmica toda, né? Eu falei claramente, o homem estava lá, pessoal. O homem não estava ausente, não, ele estava lavando roupa, quando voltou a mulher, nossa, caiu. Não. O Silêncio de Adão fala sobre isso. A Bíblia diz claramente, a King James, a tradução King James é que mostra isso mais claramente, que o homem estava ao lado da mulher enquanto ela interlocutava com a serpente. E aí ele foi conivente, vamos dizer assim. E aí vem todo o desenrolar das consequências da promessa de Deus. Ou seja, a promessa que você, estando em mim, viverá. Se você não está em mim, você não vive. E aí ele tem que dar a sentença. Ele fala, olha, e você, né, humanidade, né, eu vou lhes dar um escape, porque eu sou fiel. Você pode não ter sido fiel, humanidade, mas eu sou fiel. Então, a minha vontade é que vocês vivessem para sempre, mas vocês caíram. Então, a partir de agora, eu vou prover um descendente, o descendente da mulher, né, que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ser ferido no calcanhar, mas ele estabelecerá a vitória. O que é interessante dessa dinâmica, pessoal, do relacionamento de Deus com o homem, do homem com o pecado, né? A fidelidade de Deus, no final das contas, pessoal, é muito marcante nessa passagem. Para mim digamos assim, a coisa que mais diferencia a natureza de Deus da natureza adâmica, a nossa natureza, né? Porque, eu falei isso claramente também na nossa última conversa, quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que o Cordeiro, Cristo, né, foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando ele foi criar o homem, ele já sabia que o homem ia cair. Então, quando ele decide mesmo assim criar a humanidade, ele o faz por amor, porque ele o faz por renúncia, por recuo em relação à natureza dele, para se diminuir e, através de Cristo, nos prover escape de um plano completo que já havia sido traçado. Ou seja, o homem não caiu e pegou Deus de surpresa, a serpente não tentou sem Deus estar vendo, né? E quando Deus volta ao jardim e fala assim, Adão, onde é que você está? A palavra original no hebraico ali, ela tem um sentido não de posição física, geográfica, mas em termos de condição. Adão, qual é a tua condição em relação a mim agora? O que Deus está tentando mostrar ali? Deus não precisava testar o homem para saber se o homem ia cair ou não, porque Deus é onisciente. Não, vou testar o homem para eu saber se ele é fiel. Ele já sabe, Deus é onisciente. Então, quem é que precisava enxergar a sua verdadeira natureza? O próprio homem. Então, aquele teste ali não é para Deus, é para o homem. É para, olha, eu vou mostrar para você que você não é fiel, mas mesmo assim eu sou fiel. Percebe a dinâmica da coisa? Eu vou criar você vai cair, porque eu sei que você vai cair,
Eu já vou prover um escape, que é a morte do cordeiro. Isso já está planejado. E você vai ver como você precisa de mim. Porque o homem, quando entra nessa dinâmica de relacionamento com a serpente, ele outorga toda a autoridade para a serpente, ele abre mão da natureza dele em prol de uma promessa que ela é vã. Porque a serpente fala assim, olha, se você pegar esse fruto aqui e ouvir o que eu estou falando, você vai ser igual a Deus. Só que o homem já era igual a Deus. Já era a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, promessas vazias, né? E as promessas de Deus não são vazias, as de Deus se cumpriram, né? Então, houve pecado, pecado vem a morte. E aí eu falei que, ok, a gente terminou essa dinâmica, essa revisãozinha aí rápida. Ficou claro até aqui? E aí a gente vai entrar em um desdobramento dessa promessa que é em Gênesis 12. Abra aí em Gênesis 12. Eu não vou conseguir trabalhar todo o texto de Gênesis 12. Na verdade, são 5 versículos que a gente vai trabalhar. Gênesis 12, 1, 2 e 3, 7 e 8. Parece pouco, né? Mas não é pouco. Então, eu acho que a gente não consegue trabalhar tudo hoje. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos até aqui, porque aí depois eu vou continuar lá no versículo 7 e versículo 8. Qual é o contexto aqui? A promessa de Deus a Abraão. Antes de eu continuar, agora que eu me lembrei, o Marcelo fez um sinal aqui, ele queria comentar ou perguntar alguma coisa. Não, desculpa você. Quando você fala que Deus não criou tudo já de imediato, né, dá para o homem essa função de continuar, digamos assim. Deus estava querendo assim uma coparticipação do homem. Sim, na criação. ele está dizendo assim, olha, eu preparei um jardim que é fruto do meu trabalho, né? E agora você vai continuar o meu trabalho e vai colher o resultado disso. Ele desde o princípio, por isso, pessoal, que eu sempre bato nessa mesma tecla aqui, que eu enxergo muito na Bíblia um Deus sinérgico. Apesar de eu enxergar com bastante propriedade e clareza algumas características que na teologia daquilo que chamam de monergismo, ou seja, Deus age unilateralmente. Isso aparece na Bíblia também com uma certa frequência. Mas também aparece com uma certa frequência o sinergismo, no sentido de que Deus trabalha em vários aspectos do caráter do homem, vários aspectos da construção do reino. Deus trabalha sinergicamente. Ele fala assim, eu poderia fazer isso sozinho. Por quê? Porque eu sou Deus. Mas eu quero que você participe comigo. Por quê? Porque eu estou gerando algo em você. Bom, a saída, eu falei sobre isso também, acho que na nossa última conversa, né? A saída do homem do Egito para Canaã, para a Terra Prometida. Eu falei, acho que vocês vão lembrar, né? Eu falei que a gente tem que se preocupar muito com o Deus de hoje, o Deus que você se relaciona hoje. E que Deus está gerando algo ao longo desse processo do hoje. Não viva no passado, pensando, como foi bom aquela época, como foi bom aquilo que Deus fez no passado. Não no sentido de você rememorar e falar assim, isso fortalece a minha fé. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando não viver preso a. E nem ao futuro. Tipo, quando chegar lá que vai ser bom, quando tal coisa acontecer, aí que vai ser bênção. Sendo que Deus quer trabalhar algo contigo e conosco hoje. Foi o que ele fez no deserto. Né? Aí o povo ficava lá, mas como era bom o Egito, lá a gente comia os pepinos, né? Lá tinha água, né? A cebolinha, né? Quando chegar na Terra Prometida que mana leite e mel, lá que vai ser benção, né? Não, aqui não. Não, mas Deus estava trabalhando com eles no deserto. Deus estava com eles, essa é a questão. Ou seja, eles estavam com Deus no deserto, Deus não estava com eles no momento da escravidão no Egito e o futuro ainda não tinha chegado. Mas eles não sabiam aproveitar o momento, aí murmuravam. Estavam murmurando. Por quê? Porque não viviam hoje, ou estavam presos no passado, ou apegados a um futuro que ainda não tinha chego. E Deus, no processo, estava construindo o quê?
uma nação. Ele está transformando um bando de escravos em uma nação de sacerdotes. Esse processo de construção. Quando Deus ele fala assim, pô, construir todas as coisas, lavra aí e cuida, homem. Ele podia ter dado pronto. Ah, não, você só fica aí, não precisa lavrar, não precisa ver a dinâmica de como a árvore cresce, como ela produz frutos. Poderia ser plenamente perfeito, não precisava lavrar, não precisava de nada. Porque ele é Deus, ele poderia ter construído a criação assim. Mas ele decidiu não fazer isso. Não foi um acidente. Então, quando ele decide não fazer isto, ele está dizendo assim, olha, você vai ser lapidado através disso. Então, o trabalho é uma forma de culto. Por quê? Porque conduz você à estatura do varão perfeito. Que é o foco de tudo. Toda essa dinâmica de construção, de relacionamento com Deus, de um com os outros que nós temos aqui, tem um único objetivo. Que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, para que a gente chegue à estatura de Cristo. Quando a gente for falar de identidade, isso vai ficar bem claro. Um pouquinho mais lá na frente eu vou falar sobre identidade. Porque a nossa identidade está em Cristo. Se eu pudesse resumir, é isso. A nossa identidade está em Cristo. Então ele quer gerar Cristo em você. Se ele quer gerar Cristo em você, então se ele faz isso, propositalmente, isso está transformando o teu caráter para a estatura do caráter de Cristo. Amém. E aí, era isso? Respondi? Tá. Então, qual é o contexto aqui de Gênesis 12? O contexto de Gênesis 12, você tem um Abrão, com a família dele, Deus chega para Abrão e fala, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E aí tem umas consequências dessa atitude de Abrão que ele já prenuncia aqui como promessa. Só que eu quero voltar um pouquinho, porque a gente sempre lembra dessa passagem aqui, mas às vezes a gente não tem um contexto. Se a gente voltar no capítulo 11, no verso 31, a gente vai ver o seguinte. Até o 30 está falando da ascendência de Abrão, né? Quem foram os antepassados de Abrão. Aí quando chega no 31, fala assim, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Tera em Harã. O que vocês notam de interessante aqui nessa passagem? Eles não chegaram desse ano. Mas eles já tinham saído de lá. Essa que é a questão. Quando a gente pensa em Abrão, eu mesmo pensava, durante muito tempo pensei isso, que Abrão estava lá em Ur dos Caldeus e Deus chamou ele para ir para Canaã. Não, ele não estava mais em Ur dos Caldeus. O pai dele já tinha saído para Canaã. E parou no meio do caminho. Você sabe o que significa o nome do pai de Abrão? Terá? Se eu pudesse trazer para um português moderno, é tipo aquele que não termina o que começa, o procrastinador. Ou seja, o cara, pô, vamos para Canaã, bora. E parou no caminho. E a família toda dele parou no caminho. A Bíblia não fala claramente por que Terá saiu para Canaã. Ela não fala claramente. Mas, dentro do contexto de que depois Deus chega para o filho dele e fala assim, olha, vai para Canaã. O que a gente pode inferir? Que Deus, de alguma maneira, já estava movendo, pode não ter falado com ele, mas Deus já estava movendo o coração da família de Abrão para ir para lá. E quando o pai não continuou a trajetória, ele parou no caminho. Ele procrastinou. Falou assim, pô, aqui tá bom, né? Aqui tá legal, esse lugar aqui, pô, tem rio, tem chove de vez em quando, a gente consegue plantar, vamos criar o nosso gado aqui, então vamos ficar aqui mesmo. Né? Mas não era o que Deus tinha planejado. A questão aqui, pessoal, é que quando Deus vai falar para Abrão, Deus não fala um negócio para Abrão que para ele era estranho.
Porque quando ele saiu de Ur dos Caldeus com o pai dele, ele já era para ter ido para Canaã. Então quando Deus chega para Abraão e fala assim, olha, vem cá que eu vou te levar para um lugar. Que lugar é esse? Era um lugar que o pai dele, porque a não ser que o pai falou assim, vamos ali, e não falou nada para ninguém, né? Eles já sabiam que eles estavam indo para algum lugar. E no meio do caminho eles se acomodaram. Não, aqui tá bom. Muitas vezes, para que a promessa, vamos voltar para a promessa e a vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente é chocado com a promessa e a vontade de Deus em nossas vidas pela nossa própria percepção do que é bom e aprazível diante dos olhos de Deus. E isso é muito perigoso. É quando você chega a um certo termo de falar assim, não, mas eu sei o que Deus quer. Não, mas isso aqui tá bom. Não, mas isso aqui... Mas Deus falou, olha, ok, aos olhos humanos, até que vocês pararam aí no meio do caminho, parece até bom, mas não era aí que eu queria que vocês estivessem. Eu queria que vocês estivessem em outro lugar. E aí, enquanto eles ficaram estacionados ali, Deus chega para Abraão e fala assim, olha, Abraão, sai. Primeiro ele fala, sai da tua terra, né? Essa era a terra de Abraão? Essa é a questão. Não, Abraão era de Ur, dos Caldeus. Aqui era Arã, era outro lugar. Só que ele fala assim, ó, sai da tua terra. Aí Abraão olha para Deus, né? E tem que crer, primeiro, que aquele lugar que ele está não é dele. Quando ele fala assim, sai da tua terra, o que o texto está nos passando? Que Abraão chegou no lugar, tomou posse daquele lugar como se aquilo fosse dele. Falou assim, não, isso aqui é o que Deus tem para mim. E Deus está falando, não é isso que eu tenho para você. Então essa aqui não é a tua terra é outro lugar, cara. Ou seja, a tua terra é onde Deus quer que você esteja, não onde você quer estar. Eu quero construir algo aqui. E às vezes, onde Deus quer que você esteja, para você chegar lá é um caminho difícil, é longo, é árduo, é sofrido. Então ele fala, sai da tua terra. Depois ele fala, ó, sai do meio da tua parentela. Ou seja, toda a tua família já se estabeleceu aqui. Mas você não vai com os outros não, você vai onde eu quero que você vá. Sabe aquele sentimento de que tá todo mundo fazendo, vou fazer também? Tá todo mundo indo, vou também? Todo mundo faz assim. Cara, Deus tem um plano específico voltado à promessa e à vontade dele que é para cada um de nós. De acordo com a boa medida daquilo que ele deu para cada um de nós. Aí eu faço aquele link que eu fiz com a parábola dos talentos, lá no início desse estudo, né? Cada um de nós recebe uma boa medida de talento, de dons, para realizar aquilo de acordo com a medida que Deus sabe que você sabe administrar aquele talento que você recebeu. E o importante para Deus não é se você ganhou 50 e o outro ganhou 1 milhão. É o que você fez com o 1 que você ganhou. Se um transformou 1 em 2, vamos botar em matemática aqui para os cartesianos, como meu amigo Marcelo. Se o cara transformou 1 em 2, ele dobrou. Se o cara transformou 1 milhão em 1 milhão e 50 mil, eu não vou nem fazer essa conta que eu não sou tão rápido quanto você. Mas, ou seja, há um desperdício daquele potencial que Deus deu para ele. É onde eu quero chegar. Então, Deus não está preocupado em quantidade, mas Deus está preocupado em como você aplica o talento para que a igreja seja edificada e conformada à imagem do varão perfeito. É isso. Você vai usar esse talento para edificar a igreja de Cristo, para transformar a igreja na estatura do varão perfeito. E aí ele fala da sua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, cara, teu pai é Terá. Ou seja, teu pai não termina o que começa. Teu pai adia as coisas. E você não é assim. Você não precisa ser igual ao teu pai. Percebe que numa frasezinha, nem a metade do versículo 1 tem muita coisa aqui. Porque você tem que levar em conta todo um contexto. Então ele fala, olha, você, Abraão, você é diferente, cara, eu tenho algo diferente para você. Que talvez, aí é conjectura, tá? Isso não está na Bíblia e não tem como provar isso.
Mas talvez Deus tivesse isso com o pai dele. Colocou um desejo no coração. Se Terá tivesse ido, né, até o final, mas Terá não foi. Aí ele falou, então agora é Abrão. E aí Abrão, ele fala assim, sai da casa do teu pai, ou seja, você não vai pegar a herança do teu pai, que começa e não termina. Né? Para a terra que eu te mostrarei. E aí que é interessante. Ele fala assim, olha, e você vai aonde eu vou te mostrar. Ele, olha aqui o PowerPoint, né? Olha aqui esse slide aqui, ó, você vai para esse lugar aqui, negativo. Ele falou, você vai para um lugar que eu vou mostrar você ainda. Quando a gente fala que Abrão, o pai da fé, tem várias coisas que a gente analisa ao pensar nisso, principalmente a parte em que ele vai sacrificar o filho dele no monte. Mas isso aqui também é interessante, porque ele fala assim, olha, você vai para um lugar que eu não te mostrei. Assim, não interessa agora, eu só quero que você vá. Ou seja, ele começou uma viagem para um lugar que ele não sabia onde era, e para fazer algo que ele não sabia o que era. Isso aí é uma boa medida de fé. E aí começa a parte da promessa. Ele fala assim, e far-te-ei uma grande nação. Você sabe o que significa Abrão? Pai de muitas nações. Não, esse é Abraão. Abrão. Abrão é pai de uma nação. E aí ele fala assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse final aqui, ó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, tem a ver com a mudança de Abrão para Abraão. Porque até aquele momento ele era Abrão, pai dos judeus. Quando ele é chamado por Deus para a promessa, e qual é a promessa? Gênesis. Qual é a promessa? Deus alcançar a humanidade. Ele fala assim, olha, você vai não mais ser só pai para os judeus, você vai ser pai para todas as nações, através da promessa. Então, a promessa de Deus para Abrão, que se tornou Abraão, é o cumprimento, o início do cumprimento da promessa de Deus para Adão, lá atrás. Através de você. A bênção vem através de você. E aí eu quero fazer acho que dá tempo ainda. Eu quero fazer aqui um comentário que é interessante, que é o seguinte, ele fala assim, ó, sai para o lugar que te mostrarei, te farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome. Talvez eu consiga falar esses dois aqui, e serás tu uma bênção. Na verdade, são 3 itens aqui que são interessantes. Te abençoarei. Se a gente olhar lá para Gênesis 1, quando Deus ele está criando todas as coisas, né? Gênesis 1, vamos lá. Feijão, tal. Não sei se você já ouviu um comentário sobre esse nome de Abraão, que essa consoante que foi acrescentada de Abraham é uma das consoantes daquele tetragrama de Deus. Não sei se você já ouviu sobre isso. No hebraico original, né? Uhum. Que é a marca mesmo de Deus ali no nome dele. Isso aparece com isso aparece com Jacó também, se eu não me engano. Bom, eu não estou achando o versículo aqui a partir do verso 1, eu também vou perder muito tempo se eu ficar procurando, depois olhe. Tem a partir de um certo momento aqui que Deus começa a falar, ordenar a criação, e a Bíblia diz que ele abençoa. Ele ordena e abençoa, ordena, abençoa, ordena, abençoa. Então ele vai criando as coisas e vai abençoando. O sentido de abençoar de Gênesis 1 é o que está relacionado com o sentido de ser uma bênção em Gênesis 12. O que é abençoar nesse conceito hebraico da coisa? O que vocês acham?
abençoar, se você olhar para Gênesis 1, tem a ver com ordenar as coisas e colocar elas nos seus devidos lugares. Porque como era a terra no início da criação? Sem forma e vazia. Era desordenada. Não tinha propósito, não tinha princípios, nem propósitos e nem ordem. Aí Deus começa a criar todas as coisas, ordenar todas as coisas, e ele declara a bênção. Ele fala, olha, isso aqui é uma bênção, isso aqui é bom, isso aqui é uma bênção, isso aqui é bom. Quando ele vira para Abraão e fala assim, olha, Abraão, eu te abençoarei. Cadê? Eu te abençoarei, vou engrandecer o teu nome e você vai ser uma bênção. Então ele fala assim, olha, eu vou colocar a tua vida em ordem, dar a ela propósito e dar a ela sentido. Porque hoje ela é desordenada. Por quê? Porque você é caído, você está no pecado. Então eu vou te abençoar, vou ordenar as coisas. Quando eu ordenar as coisas, eu vou engrandecer o teu nome. E aí a gente pensa que nome é um substantivo. Cara, não vai dar tempo de eu trabalhar isso, mas eu vou dar só a deixa para vocês pensarem. E o nome não é um substantivo. Nome, se eu pudesse pegar uma passagem bíblica que mais tem a ver com esse sentido de nome, é João 1. Quando ele fala, no princípio era o verbo. O verbo é logos. Né? Alguns traduzem por palavra. Né? Mas o logos, da filosofia original, tem um sentido de ordenar, dar propósito, construir as coisas. O logos é isso. O logos é um conceito da filosofia que foi pego por João e deu sentido a ela, falando assim, o logos é Cristo. O logos é quem ordena, é quem cria, é quem dá sentido. Então ele fala assim, olha, o nome de Cristo diz quem ele é. Ele é a palavra, é aquele que ordena, que dá. Estão entendendo? Então Abrão, ele não está falando assim, olha, ele transformou José em João. Não, ele está falando assim, ele transformou um cara, né, que era pai de uma nação para um pai de muitas nações. Para ele ser pai de muitas nações, isso exige dele o quê? O verbo, vamos dizer assim. O sentido de ação, de propósito, de entendimento. Olha, você só vai conseguir cumprir isso aqui se você tiver entendimento de quem eu sou, quem você é e o que eu tenho para você. O que eu construí para você? Lá em Apocalipse, quando diz que a gente vai ter um novo nome, vai dar uma pedrinha branca com um novo nome. Né? Ah, eu era Marcelo, agora eu sou João. Não é isso. Eu era uma pessoa com um propósito, um sentido e um entendimento. Agora eu sou outra pessoa com outro propósito, com outro sentido, com outro entendimento. Toda mudança de nome na Bíblia é isso. É tipo assim, olha, você tinha um verbo. Qual era o teu verbo? O teu verbo... Porque verbo, pessoal, tem a ver com ação. Por isso que a boa tradução do logos para o português não faz sentido, tá? Tem um sentido filosófico por trás disso. Mas se eu tiver que traduzir para a pessoa mais simples entender, é melhor verbo do que palavra. Porque verbo, eu consigo construir uma frase só com verbo. Vá. Sai. Corre. Isso é uma frase. Certo? Agora eu não consigo construir uma frase sem verbo. O verbo é que dá sentido à coisa. Que move as coisas. Então, o teu nome, ele está muito mais ligado à ação. Se eu pudesse dizer assim, teu nome não é um substantivo, teu nome é um verbo. Talvez você entenda mais claramente. Por quê? Porque teu nome está ligado a uma coisa que você vai fazer de acordo com o propósito. Abraão é assim, Israel é assim, Jacó para Israel. E todas as outras mudanças de nome que aparecem na Bíblia. E aí ele fala assim, o teu nome será engrandecido. Ou seja, esse nome, este verbo, este propósito, né, ele vai ser reconhecido e a partir daí você vai ser uma bênção. Ou seja, você que não tinha ordem, não tinha propósito, não tinha sentido, você ganhou uma nova ordem, novo propósito, novo sentido. Teu nome indica isso, é uma ação, e a partir daí, com esta tua ação, você vai colocar ordem, sentido e propósito na vida das outras pessoas. Ficou claro? Beleza. Não vai dar mais para continuar, já é 31, já até passei 1 minuto.
tá bom? Então guardem isso, eu só dei uma pincelada e a gente vai voltar, eu vou ter que retomar isso daí na nossa próxima conversa e a gente continua a partir daí, tá bom?